Oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. O caso de hoje é sobre um casal que se conheceu e logo começaram a se relacionar. Era um relacionamento intenso. Eles enfrentaram o furacão Katrina juntos e, em meio àquele ambiente pós-apocalíptico, o amor deles só aumentava. Mas logo isso tudo mudaria quando eles precisaram voltar à realidade. Na verdade, eles queriam continuar a viver em meio à catástrofe. Até que na noite de 17 de outubro de 2006, a polícia recebeu um chamado para o Omni Royal Orleans Hotel. Um homem havia saltado do 7º andar. Assim que a polícia chegou e verificou o corpo, uma carta foi encontrada no bolso do homem, que dizia: apenas para a polícia. Além disso, havia instruções que levariam a polícia a descobrir um crime infame que foi cometido em Nova Orleans. Entendam como tudo aconteceu e o desfecho deste caso no vídeo de hoje. A Ana me ajudou com o roteiro do caso de hoje e ela gostaria de dar um recado para vocês. Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Ana. Estou passando por aqui para te convidar a conhecer o meu canal. Se tu gostas de histórias de true crime, terror e paranormal, passa lá no meu canal depois que terminar esse vídeo aqui da Scarlett, que está muito bom. Espero vocês lá. Scarlett, muito obrigada pelo espaço. Assim que terminar o vídeo de hoje, passem no canal da Ana e, se gostarem, se inscrevam. Assim, vocês apoiam cada vez mais o nicho terror e mistério aqui na plataforma. E agora, bora para o caso de hoje. O Zachary Bowen, mais conhecido como Zack, nasceu em 15 de maio de 1978, às 18h50, em Bakersfield, na Califórnia. Filho de Lori e Jack, ele tinha um irmão que era 3 anos mais velho que ele, chamado Judd. O Jack e a Lori viajavam de um lugar para o outro, e o Jack mudava de emprego constantemente. Com isso, eles não possuíam uma vida estável. Eles foram da Califórnia para Idaho, depois para Washington e aí voltaram para a Califórnia. E quando eles desembarcaram em Santa Maria, a Lori decidiu se separar do Jack, porque ela não aguentava mais aquela vida instável. O Zack e seu irmão ficaram morando com ela. Na escola, o Zack era conhecido por ser muito engraçado. Ele era um pouco inseguro, então ele tentava ser engraçado para se enturmar. O Zack era muito alto e os pés dele eram muito grandes e ele tinha uma certa dificuldade para andar. Ele constantemente buscava a aprovação das pessoas, sempre se preocupando em não decepcioná-las. E ele tinha muito medo de fracassar em algo que estivesse fazendo. Em 1996, pouco antes de terminar o colégio, o Zack estava com depressão e decidiu abandonar o ensino médio depois de se candidatar a rei do baile e perder. Ele sentiu como se tivesse fracassado nisso. Ele se mudou da casa da sua mãe e foi morar com seu pai. Eles então saíram para uma viagem pelo país. Foi assim que ambos chegaram em Nova Orleans, na Louisiana. Eles se encantaram com a cidade e decidiram estabelecer residência ali. O Zack conseguiu um emprego como bartender na Bourbon Street e acabou ficando sozinho por ali, pois o pai dele decidiu ir embora e o deixou. Até que com 18 anos, ele conheceu uma stripper texana 10 anos mais velha que ele, que se chamava Lana Shupik. Os dois se apaixonaram e ficaram juntos. A Lana logo engravidou de um menino. Zack sentiu a responsabilidade de ser pai e pediu a Lana em casamento.
Ela engravidou novamente, agora de uma menina, e o Zack percebeu que o seu emprego como bartender não era o suficiente para manter a sua família. Então, ele decidiu se alistar no exército, para que sua família pudesse usufruir dos benefícios advindos para a família de militares. Sua carreira no exército foi bem sucedida e ele alcançou o posto de sargento e participou de intervenções no Iraque e no Kosovo. Mas o Zack adquiriu problemas emocionais e psicológicos sérios depois de presenciar a morte de vários companheiros e principalmente de uma criança com quem tinha feito amizade. Essa criança acabou sendo morta por locais apenas porque conversou com um soldado americano. O Zack se culpava por isso. E para piorar, a mãe dos seus filhos parou de se comunicar com ele. Ela não escrevia cartas e dizia que não tinha tempo para fazer ligações. O Zack passou a ficar muito aflito com tudo isso. No final do verão de 2001, o Zack recebeu uma licença médica para fazer uma cirurgia relacionada a uma deformidade que ele tinha no pé. Mas, quando ele voltou para casa, ele não foi muito bem recepcionado por sua esposa. Eles estavam brigando muito. Mas eles conversaram e decidiram que precisavam continuar com o relacionamento por causa das crianças. Eles viajaram para a Alemanha e lá fizeram várias viagens e o relacionamento melhorou. Mas o Zack precisou ir para uma outra missão. Porém, por causa da cirurgia, ele estava sentindo muitas dores no pé. Mas mesmo assim, ele se esforçou muito na missão. Só que a Lana foi diagnosticada com hepatite C. E com isso, o Zack pegou mais uma licença. Mas ele só conseguiu ficar afastado por poucos dias e precisou deixar a sua esposa doente para trás. Ele estava na missão no Iraque quando recebeu a notícia de que a Lana piorou, mas ele não tinha permissão de abandonar a missão novamente. Até que em outubro de 2003, uma amiga dele chamada Rachel morreu naquela missão. E no final de outubro, um menino iraquiano com quem ele fez amizade acabou falecendo também quando a loja da família dele foi atacada. Depois disso, o Zack passou a ser reprovado em todos os exames físicos. Ele sentia dores nos pés e não conseguia fazer o número necessário de flexões e abdominais que eram exigidos. Ele também não passava nos testes psicológicos e foi dispensado depois de 8 anos de serviço. Ele esperava receber uma dispensa honrosa, mas não foi isso que aconteceu e isso o deixou arrasado, pois ele sentia que havia fracassado novamente e a família dele não recebeu os benefícios que famílias de militares que são dispensados com dispensa honrosa recebem. Tudo o que Zack queria era voltar para casa, mas o que ele ainda não sabia era que a sua passagem pelo exército o deixaria com um transtorno pós-traumático. Sem saber disso, ele não teve a doença tratada e explosões de fúria e descontrole emocional passaram a fazer parte de sua vida. Sua esposa não suportou e partiu para outra cidade levando as crianças. Ele precisava pagar a pensão das crianças e então voltou a trabalhar como bartender no French Quarter, um dos bairros mais tradicionais e boêmios de Nova Orleans. Foi nesse lugar que ele conheceu Edson Hall. Ed, como era mais conhecida, nasceu em 15 de janeiro de 1976, na Carolina do Norte. Ela era dançarina, poetisa e também sabia costurar, e amava ser livre. Ed tinha uma personalidade cativante que encantava a todos, o que servia como uma luva para o seu ramo de trabalho. Porém, a Ed havia sofrido muitos abusos em sua infância e ao longo da vida ela teve vários relacionamentos tóxicos. Certa vez, em uma briga com um ex-namorado, ele a agrediu tanto ao ponto de deformar o rosto dela. Ed também enfrentava uma doença psicológica chamada transtorno afetivo bipolar, que exige medicações contínuas e perpétuas. Mas em vez disso, Ed descuidava dos remédios e ingeria muito álcool e entorpecentes. Era perfeitamente normal na vida dela acontecerem surtos de raiva e várias confusões com diversas pessoas. Em um momento, Ed podia ser dócil e amável, em outro, agressiva e abusiva. Tudo isso pela doença que ela não tratava com a seriedade que merece. Zack se apaixonou por Ed assim que a viu. Nesta época, ela era bartender, assim como ele. Mas ela relutou por um tempo por causa do seu histórico de relacionamentos ruins. Finalmente, na primavera de 2005, ela cedeu às investidas de Zack e os dois começaram um romance.
Nesse momento, o furacão Katrina se aproximava dos Estados Unidos, com a incrível categoria 5, prometendo provocar grandes estragos, principalmente na cidade de Nova Orleans. Lana e Zack conversaram. Ela pediu que ele fosse para a casa dela em outro estado para fugir do furacão. Lana estava tão preocupada com o pai dos seus filhos que até concordou que Zack levasse a sua namorada junto. Ela apenas queria que todos estivessem em segurança. Ed, no entanto, havia decidido que não deixaria Nova Orleans, e Zack optou por ficar com ela. Ambos estavam totalmente apaixonados naquele momento, e passaram todo o período do Katrina no apartamento da Ed. O bairro onde moravam não foi tão atingido pelo furacão como o resto da cidade, mas eles estavam sem eletricidade, água corrente e com recursos bem limitados. Porém, eles estavam gostando muito de tudo isso. Eles iam a bares abandonados e pegavam bebida alcoólica para fazer coquetéis, e o casal ficou conhecido por distribuir drinks para as pessoas do bairro em troca de comida e água. Ed gostava de organizar pequenas festas ao redor de uma fogueira que era acesa todas as noites na rua, já que a energia elétrica estava cortada em toda a cidade. Para Ed, Zack e todos os outros moradores daquela rua, tudo parecia um grande acampamento, com comida e bebidas, olhar as estrelas e cantar músicas ao redor da fogueira. E nesse ambiente, sem precisar trabalhar e sem ter maiores responsabilidades, o amor entre Ed e Zack só crescia. Eles foram até destaque em alguns jornais, incluindo o The New York Times. As pessoas os descreviam como o rei e a rainha dos sobreviventes do furacão Katrina. Enquanto isso, perto dali, o furacão Katrina tinha deixado um rastro imenso de destruição, com um gigantesco alagamento e o terrível saldo de aproximadamente 2.000 mortes. O ginásio da cidade estava lotado de pessoas que haviam perdido tudo, até que finalmente a cidade começou a ser limpa e reconstruída. O casal, que aparentemente vivia numa bolha, tendo apenas como responsabilidade a sobrevivência, sem trabalho, sem dívidas para pagar, se viu de frente com a realidade. Todos estavam empenhados em reconstruir o que o furacão Katrina tinha destruído, e a vida começou a voltar ao normal. As brigas entre Ed e Zack também começaram. O Zack parou de pagar a pensão de seus filhos e não queria mais arcar com as suas responsabilidades de pai. Até que um dia, a Lana foi até a casa dele com um taco de beisebol para cobrar a pensão. Depois desse dia, eles conversaram e ele decidiu que iria voltar a pagar a pensão e a ter contato com os seus filhos novamente. Mas a Ed não gostava do fato dele ter que dar atenção aos filhos e queria a atenção dele só para ela. O casal teve várias brigas físicas e eram conhecidos por beber muito. As discussões violentas dos dois foram testemunhadas diversas vezes no bar onde trabalhavam. Eles terminavam e voltavam várias vezes. E foi no meio dessas brigas que o Zack começou a se relacionar com um homem. Ele fez de tudo para esconder essa traição, mas a Ed acabou descobrindo. Quando descobriu, a Ed teve um ataque de raiva, o xingando de várias coisas e atacando a sua sexualidade. Eles terminaram mais uma vez e ela passou a espalhar boatos sobre ele para os amigos deles. Posteriormente, Ed entrou em contato com o Zack e pediu mais uma chance para recomeçar. Ele aceitou e os dois alugaram um apartamento que fica em cima de um popular templo espiritual voodoo. O Zack adiantou 2 parcelas do aluguel e colocou o contrato no nome dos dois. Porém, depois que o aluguel foi pago, a Ed pediu ao locatário que fizesse o contrato apenas com o nome dela. E naquela mesma noite, ela expulsou o Zack de casa. O rapaz ficou furioso quando descobriu que ela havia tirado o nome dele e resolveu voltar ao apartamento para falar com ela. Depois desse dia, a Ed desapareceu. E com o passar dos dias, amigos e companheiros de trabalho de Ed começaram a perguntar por ela. Zack dizia que eles tinham terminado e que ela havia voltado para a Carolina do Norte. Alguns amigos ficaram surpresos com isso, e outros nem tanto, por causa do comportamento da Ed. Eles sabiam que ela tinha explosões de raiva e que poderia ter ido embora sim.
Depois disso, o Zack passou a ter comportamentos estranhos. Ele estava bebendo muito e saindo com várias mulheres. Até que no dia 17 de outubro de 2006, o Zack tomou a sua última bebida, subiu no 7º andar do Omni Royals Orleans Hotel e pulou para sua morte, aterrissando no teto da garagem do prédio. Por volta das 20h30, os policiais receberam uma ligação do hotel informando sobre esse suicídio e foram até lá. Eles identificaram o Zack e encontraram no bolso da frente de sua calça um saco plástico contendo um bilhete escrito apenas para a polícia. Dentro do bilhete dizia: "Isso não é acidental. Eu tive que tirar a minha própria vida para pagar pela que tirei. Se você enviar um carro patrulha para o meu apartamento, encontrará o cadáver desmembrado da minha namorada no forno, fogão e na geladeira, e uma confissão completa assinada por mim mesmo." A nota dizia que a polícia deveria ir até o apartamento dele. Ele colocou o endereço. Quando entraram no apartamento, o mesmo estava muito gelado. O ar-condicionado fora regulado para deixar o apartamento gelado como um frigorífico. Não havia odor desagradável por causa da temperatura ambiente. E o banheiro estava limpo. Não havia mancha nenhuma de sangue ou algo do tipo. Os policiais encontraram uma grande quantidade de bitucas de cigarro e latas de cerveja vazias. Havia mensagens nas paredes que foram feitas com tinta spray, dizendo: "Eu a amo, sou um fracasso, por favor me ajudem a parar a dor", e por último, "Olhem no forno", e uma seta apontava para o local. Uma das mensagens também pedia para eles ligarem para a Lana para contar o que tinha acontecido. I got a phone call asking if this was Lana Bowen. He said, "This is the coroner. Zack is dead, and he killed Eddie." And I just didn't understand. Quando os policiais abriram o forno, eles encontraram algo horrível. Lá havia algumas partes de um corpo carbonizadas de tal modo que estavam irreconhecíveis. Voltemos um pouco à história para entender como tudo isso aconteceu. Como já dito, o Zack estava muito chateado com a Eddie, pois ela havia tirado o nome dele do contrato de aluguel. Ele não achava isso justo, pois ele já havia adiantado o pagamento de 2 parcelas do mesmo. Aí, dia 5 de outubro de 2006, o Zack chegou no apartamento muito bêbado e chateado e então começou uma discussão com a Eddie. Ele a estrangulou até perceber que ela estava sem vida e cometeu necrofilia com o corpo dela. Depois, se deitou ao lado dela na cama e dormiu. No dia seguinte, ele foi trabalhar normalmente. Zack voltou ao apartamento e decidiu se livrar do corpo da ex-namorada. O que ele pensou ser a melhor alternativa o faria entrar para a história de Nova Orleans como o mais assustador assassino da cidade. Zack colocou o pequeno corpo de Eddie na banheira, foi até a cozinha e pegou uma faca e uma serra. Ele voltou então para o banheiro e começou a dividir em pedaços a mulher que ele dizia amar. Ele colocou a cabeça em uma panela, seus pés e mãos em outra, pernas e braços em uma assadeira que foi ao forno e o tronco ele colocou em um saco preto e depois dentro da geladeira. Os policiais perceberam que os braços e pernas dela que estavam no forno foram temperados e ele os cozinhou. E também haviam legumes cortados próximos a essas partes do corpo. Porém, a necrópsia mostrou que ele não havia cometido canibalismo. Os investigadores passaram a acreditar que ele a cozinhou e cortou apenas para facilitar o descarte do corpo. Assim, ele conseguiria separar o osso da carne com mais facilidade. Zack então tirou do banco todo o dinheiro que possuía, cerca de $1.500, e como já dito, ele passou os próximos dias bebendo, usando entorpecentes, comendo em restaurantes caros e saindo com strippers. A necrópsia apontou que no corpo de Zack havia 28 marcas de queimaduras de cigarros auto-infligidas. Segundo a sua confissão assinada de 8 páginas, que os policiais encontraram posteriormente, ele fez essas queimaduras, uma para cada ano de sua vida. Zack puniu a si mesmo, não só pela morte da Eddie, mas aparentemente por todos os fracassos que viveu. Dentre tudo o que escreveu em sua confissão, ele também disse as seguintes palavras:
No meio da tarefa, parei e pensei no que estava fazendo. Eu me assustei não com a ação de estrangular calmamente a mulher que amei por 1 ano e meio e depois profanar o seu corpo, mas com toda a minha falta de remorso. Ele também escreveu que gastou todo o seu dinheiro com comida, drogas e strippers porque aparentemente ele sabia que iria morrer de suicídio e queria aproveitar os seus últimos dias ao máximo. A Eddie foi enterrada na paróquia de Nova Orleans, em Louisiana. Algumas pessoas vinculam o crime e o suicídio ao fato do apartamento estar no prédio do Templo Voodoo. Algumas pessoas afirmam que o local é assombrado por um mau espírito. Outras vinculam ao fato de Zack sofrer de transtorno pós-traumático não tratado. Foi feito um documentário sobre o caso, onde uma amiga da Eddie participou. E ela dizia que não podia acreditar que isso tinha acontecido e chorava. E em 12 de junho de 2012, essa mesma amiga acabou sendo presa por um crime muito parecido com o que aconteceu com a Eddie. O nome dela é Margaret Sanchez e o namorado dela se chama Terry Speaks. O casal supostamente atraiu uma dançarina da Bourbon Street chamada Jerrin para a casa deles. Lá, eles tiraram a vida dessa moça e a cortaram em vários pedaços. Depois, eles foram para a casa de um amigo e pintaram os cabelos para mudar a aparência. O namorado da Margaret foi considerado culpado e condenado à prisão perpétua, enquanto ela foi condenada a 40 anos de prisão. O fato dela ser amiga íntima da Eddie e o crime que ela cometeu ter sido tão parecido com o que aconteceu com a Eddie, inevitavelmente, fez com que as pessoas fizessem comparações entre um crime e outro. It wasn't something that I could have ever imagined that would have happened. E algumas pessoas acreditam que a proprietária da residência onde tudo aconteceu está explorando de alguma forma a morte do casal. O programa Paranormal Lockdown, que é um reality show onde pesquisadores paranormais se confinam em locais que eles consideram assombrados, fez um episódio na residência onde o casal morava. Nas filmagens, eles disseram que sentiram um vento frio vindo de uma janela que estava fechada e também sentiram uma presença no banheiro e cheiro de queimado na cozinha. Em 2018, o antigo espaço que era usado pelo Templo Voodoo da sacerdotisa Miriam foi transformado em um museu. No museu, era feito uma espécie de passeio fantasma pelo apartamento onde o assassinato aconteceu. Eles inclusive visitavam um cômodo onde estava o fogão original onde os restos mortais da Eddie foram encontrados. Algumas pessoas acham que o museu é desrespeitoso, mas a proprietária disse que ele servia para as pessoas entenderem os efeitos a longo prazo do furacão Katrina nos moradores de lá. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Deixem o seu like se ainda não o fez. Não se esqueçam de ir visitar o canal da Ana. Muito obrigada por assistirem até aqui. E então é isso. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Tchau!